Olá, meus queridos e meus amados. Ontem eu usei Abacuque 2:4 para falar da sua e da minha porção diária. Eu falei: o justo viverá pela fé diante da dúvida. E hoje eu quero usar Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. É o mesmo texto. Mas como o Espírito Santo não é repetitivo, o contexto é outro. Enquanto Abacuque, o justo viverá pela fé diante da dúvida, diante daquilo que a sua mente, a sua lógica não entende. Hoje, o justo viverá pela fé diante da corrupção. Se você ler o capítulo 1 de Romanos, e aí eu acho que a gente está vivendo um momento assim. Sabe aquelas profecias em que o Senhor Jesus, por exemplo, lá no capítulo 24, 25 de Mateus, sermão profético, ele começa a falar dos últimos dias, e ele fala que o amor de muitos iria se esfriar. Ele fala de todos aqueles sinais dos últimos tempos. Aí você vai para o apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele começa a dizer, ele usa aqueles 16, 17, 18 adjetivos terríveis para falar como seria o homem desses últimos dias. Amantes de si mesmos, arrogantes, avarentos, sem amor para o pai, para a mãe, com as autoridades, brutais, cruéis, violentos, enfim, tudo isso nós estamos vivendo. E aí quando, por exemplo, estamos diante de uma pandemia dessa e nós observamos esses escândalos de corrupção pipocando por todo o país, onde, por exemplo, autoridades estão roubando dinheiro que era para ser usado na compra de respiradores, na compra de insumos para os hospitais, na compra de equipamentos para os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente. Aí você para e pensa, que mundo é esse? Então eu queria trazer também essa palavra. No meio de toda essa corrupção, no meio de toda essa falta de amor, essa irracionalidade, essa brutalidade, essa desumanidade, meu querido, Deus diz: o justo viverá pela fé. Se não, vai acontecer comigo, com você, o que acontece com o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele pega em armas. O homem sem Deus começa a fazer arruaças. O homem sem Deus começa a praticar violências, crimes, em nome de defender uma causa justa. Não. O cristão, ele faz o que é certo, sempre usando métodos éticos, certos, corretos. Não há caminhos tortos para fazer o que é certo. No caso do cristão, não é aquele ditado de que os fins justificam os meios. Não. Não existe uma forma errada de se fazer uma coisa certa. Só se existe uma forma certa para se fazer uma coisa certa. Então eu queria, na nossa porção diária hoje, encorajar você. Você também fica perplexo? Você também olha para o mundo e fica desanimado diante de tanta violência, injustiça, crueldade, corrupção? Então eu queria dizer para você o que Paulo disse lá em Romanos. Mesma situação. O justo viverá pela fé. A nossa esperança não está aqui, mas num Deus que triunfará e cuja justiça final, absoluta e total, só acontecerá na segunda vinda do Senhor, onde realmente todo esse sistema será destruído. Mas, querido, o cristão não pode esperar que haja um mundo absolutamente de paz e justiça, harmonia aqui, só no reino milenar do Senhor. Mas isto é só lá no reino milenar. Até lá, a gente vai chorando,
tendo fome e sede de justiça, sendo pacificadores. Essa é a vontade de Deus. Filhos incorruptos de Deus no meio de uma geração corrupta. Pai, que cada um deseje, de todo o coração, viver pela fé, em meio a tudo isso que aí está. Enquanto o Senhor dá a sua contribuição em santificação, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Está aí a sua porção diária. Até amanhã.